Bom dia, meus queridos! Hoje é sabadão, dia de fofoquinha, mais ou menos, né? Mas é dia de fofoca mesmo. Hoje é dia 7 de 10 de 2023 e estamos nós aqui outra vez. Bom, meus queridos, com o calor que tá, eu não tô aguentando muito o cabelo. Tive que passar uma. Eu tive que passar a máquina para arrancar um pouco do cabelo em volta daqui, porque a coisa tá feia. Mas a barba eu tô deixando. Tá crescendo a bichinha aí, vamos ver até onde ela chega. Até o cabelo eu não cortei muito, parece que eu cortei, né? Porque estava muito grande. Então eu costumo passar a máquina 3, já tô passando a máquina 4. Depois eu vou para maiorzinha e assim nós vamos levando o cabelo assim, né? Mas até a barba ficar bem comprida. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Professor, por que você tá tão arrumadinho hoje, né? Porque hoje eu tenho que sair super cedo. Cedo, mais ou menos, né? Eu tenho que estar no evento às 9h30 da manhã. Então hoje eu te acordei 5h30 da manhã, no horário que o sol nasceu, que tá bizarro. Já estamos no horário de verão, sem estar no verão. Acabamos de entrar na primavera, mas o horário é de verão. Tem gente que acha que o planeta não tá girando do jeito que tá girando. Desculpa, mas as estações não são mais de 12 meses. Eu acho que nós estamos voltando para as estações de 10 meses. Nos tempos onde dezembro era 10 meses. Então, dezembro era o último mês do ano. Novembro era o nono mês. Setembro era o sétimo mês. E assim por diante, né? Como entrou os 2 meses egípcios, né? Que é janeiro e fevereiro, que são os deuses mitológicos ou egípcios, não sei, né? Cada um tem uma versão meio diferente aí. Nós mudamos o tempo. Mas será que nós estamos voltando naqueles tempos onde os seres humanos viviam mais anos? Mas na verdade era porque o ano tinha menos meses? Professor, que teoria maluca é essa? Pois é, uma teoria maluca, mas é minha, né? Para quem estudou um pouquinho da história lá atrás, fica essas pontas muito abertas, né? Principalmente com questão dos nomes dos meses, né? 10 de dezembro fica no 12, 9 de novembro fica no entendeu? E aí fica no 11 e assim por diante. E os 2 meses que entrou, janeiro e fevereiro? Aí você vai entender, né? É igual o dia da semana, né? Sunday, dia do sol, né? Sunday. Sun é sol, dia do sol. Então, o domingo é dia do sol e é o dia que ninguém trabalha. Poxa vida, sacanagem, né? Para um planeta cristão, não deveria ser Sunday o dia de festas e confraternização. Deveria ser o sábado, né? Igual os judeus fazem. Por isso que eu costumo fazer minhas coisas no sábado. Bom, meus queridos, o negócio é o seguinte. Me apareceu um evento e a pessoa me convidou ontem à noite. E eu, sabe a vontade que eu tenho de ir? Nenhuma. É um evento com o governador, vai vir aqui o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, e o pessoal pediu para eu ir. Mandou o convite, falou, gostaríamos que você fosse. Como eu fiz algumas magias e algumas coisas estão mudando, eu não posso deixar de ir mesmo não tendo vontade. Porque minha vontade era ficar aqui, tomar uma cervejinha no calor desse e de relaxar e coisa. Aí tem que botar uma camisa social e tal lá, rapaz. É estender minha semana de trabalho para mais um dia. Não gosto muito, mas eu vou. Mesmo sendo coisas políticas, eu vou. Porque vai que ali tem alguma coisinha que eu não estou sabendo. Bom, do que é o evento? Professor, deixa eu até abrir o convite aqui. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Parcerias e Investimentos. Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Parcerias e Investimento, Rafael Benini, convidam para o lançamento do edital TIC Eixo Norte, que interliga Campinas e São Paulo. Tá, é coisa de trem, tá? Então é a construção do trem que interliga, que chama Intercidades, né, que interliga Campinas até São Paulo.
Vamos ver o que está acontecendo, deixando de acontecer. Depois vem e conto mais fofoca pra vocês. Oh, meu Deus do céu, fofoca por fofoca. Tô com calor. E hoje também vai ter festinha que eu também não ia, então já vou aproveitar, já que eu vou sair, já vou fazer as duas coisas de uma vez. E vai ter uma festinha do Dia das Crianças do 35º Batalhão da Polícia Militar. Também recebi o convite. Não ia não, mas eu vou acabar indo. Então vamos ver as crianças e vamos ver as crianças brincando lá no batalhão da polícia. E vamos ver qual é que é. Ai, 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 ai. Dito isso, meus queridos, fofoquinhas, fofoquinhas, fofoquinhas. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para você. Depois que eu fiz a magia, tá acontecendo umas coisas muito malucas. Realmente tá abrindo algumas portas que eu não imaginava que abrir. Um exemplo. O plano espiritual, ele estava pedindo para que eu voltasse a fazer meus estudos e frequentar a maçonaria. Eu tinha entrado na maçonaria, quer ver que ano que foi? Faz uns belos de uns anos, viu? Eu vou falar pra você que eu acho que faz uns 10 anos atrás, mais que 10 anos atrás, umas coisas de... faz bastante tempinho. Eu estava no processo de estudos e queria estudar. Então eu tinha entrado e falei, não, vou seguir, né? E aí eu fui seguindo. Aprendiz, depois virei companheiro, depois virei mestre. Beleza. E aí eu fui aprendendo. E tinha um bom professor, uma das pessoas que tinham fundado e gostava de dar aula, sabe? Então eu estudava muito. Ele ficava me ensinando um monte de coisas. E eles tentam representar muito, espelhar muito, como é que se diz, a cultura, eu diria que judaica. Eles espelham muito a cultura judaica, né? Eles criam ambientes para mexer com o ego das pessoas. Então eles vão criando situações. Tem gente que entra só para se dar bem, mas rapaz, o pessoal até entrava, viu? Mas hoje em dia já estão cortando essas asinhas aí de novo, graças a Deus. Porque as pessoas estavam entrando só para ficar bem na fita e depois saía, logo em seguida saía. E o que está precisando são pessoas que queiram estudar de fato. Por isso que eu até saí. Porque a hora que começou a entrar só oportunista, moço, não, porque é só para ter os contatos, para vender mais, para fazer mais coisas. Não dá muito certo isso aí não. O importante é estudar, o interessante é estudar, você vai estudar várias culturas, você vai conseguir estudar cultura. Você consegue estudar cultura, por exemplo, da Inglaterra antiga, cultura da escocesa, daquele tempo dos celtas antigos. Você consegue estudar a cultura do Oriente Médio, né? E aí por diante. Então você tem, né? São várias culturas que o pessoal chama de ritos, né? Então você tem o rito do brasileiro, que é uma mistura de um negócio com outro, né? Que saiu ali do brasileiro. Você tem o rito de emulação, que é do rito de York. E o York é o quê? É o rito mais inglês. Por isso que chama Nova York? York, tem alguns significados. Você tem o rito escocês antigo e aceito, e você tem o rito adorinamita, que é aquela coisa bem judaica, bem aquela coisa bem. Não é judaica, mas é uma coisa bem do Oriente, que mistura, né, as tribos e tudo mais. Então você tem algumas coisas para estudar. Beleza. E aí eu já tinha saído, porque custa, né? Ficar pagando mensalidade, porque é um clube, sabe? É um clube da bolinha. Você vai lá um dia na semana, 2 vezes por mês, às vezes toda semana, depende, cada lugar é de um jeito. E você indo, o que acontece? Você faz os estudos e tudo mais, para não ficar só clube da bolinha. E eu não estava querendo, porque eu já tinha estudado o que eu tinha que estudar, e não sei o que lá, e o espiritual volta. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu já deixei a barba crescer, já fez isso aqui, voltar nesse negócio também, o que vai me acrescentar, meu Deus do céu? Não vai me resolver mais nada, já estudei o que eu tinha. Volta. Eu não sei para quê, eu não sei se é para convidar alguém, o que raio que é, mas volta. Beleza. E aí, eu já faço mais ou menos um mês que eu tô. É fofoquinha, né? Então vou contando pra vocês. Faz mais ou menos um mês que eu tô tentando conversar com aqui, com ali, pra ver pra voltar. E todos que eu tô indo, os caras, quando eu saí, eles me deram um papel que, em vez de eu estar como mestre, como é que eu tava, eles me colocando pra trás, como se fosse um companheiro.
Eu falei, mas rapaz, eu já sou mestre. E os caras me deram um papel, pedir companheiro e estão querendo que eu volte só como companheiro. Eu falei, ai, não dá. E aí eu converso com aqui, converso com lá, e aí um pega e fala assim, mas é aqui, não sei o quê. E aí eu fui descobrir, o cara não tinha me falado, mas a loja não era oficial, não é representada pelo planeta. E aí eu não quero. Porque se amanhã ou depois acontece um conflito, alguma coisa, eu posso ir para qualquer lugar. Eu quero ir pela regular, porque eu posso ir para qualquer lugar. Posso ir para o Japão, posso ir para sei lá, posso ir para Inglaterra, posso ir para o Paraguai, posso ir para Argentina, posso para onde for. Vai ter irmão que vai me receber num conflito, numa guerra, em alguma coisa, né? E aí, o que me acontece? Eu descobri que a loja do cara não era. E meu padrinho tinha ido para lá. Falei, eu não quero. Você me desculpa, mas deixa aí, stand-by. E eu ia também voltar como companheiro. Aí um amigo falou assim, cara, tem uma loja aqui que a mensalidade não é tão cara. Vai lá que eu até tô tentando passar para lá, porque tal, não sei o que, só vai 2 vezes por mês, não precisa mais do que isso, a reunião. E tá. Eu falei, tá bom. Então, mas. Bom, resumo da ópera. Também para entrar como companheiro. E um monte de restrição, você tem que vir. É importante você ficar, porque você não era desse rito, então precisa aprender, é até bom, não sei o que, não sei o que lá. E eu liguei para um amigo e eu não sabia. Para mim ele tinha sido afastado, porque ele estava com um probleminha de divisão. E o pessoal falou que ele estava afastado. Eu falei, ele deve ter saído, né? E não é que o gajo ele ainda continua? E ele pegou e falou assim, então, e lá na minha loja? Eu falei, como na sua loja? Não, nós estamos, sim, assim, assado. Eu falei, cara, mas por que você não falou? Você não falou, não perguntou? Eu falei, não, moço, mas que rito que é? É o mesmo que eu ia? É. Eu falei, nossa, mas você consegue fazer para eu voltar como mestre? Ele falou, claro, eu assino como boa fé, porque você era da minha. Eu falei, tudo bem, mas quem que vai aceitar lá? Ele falou, mas o grão-mestre, a gente chama de grão-mestre, é o cara que é o chefe de toda coisa dentro do estado, do estado. Então, dentro do estado de São Paulo, o presidente do estado de São Paulo, tá? É amigo dele. Os caras trabalhavam junto, tudo junto. E ele pegou e falou: cara, eu falei com o grão-mestre. Ele falou: não, vem cá, eu assino. Se você der fé que ele realmente era, porque onde eu tava, fechou. E cadê a ata? Cadê as coisas das reuniões, as atas, o que era homologado nas decisões? Sumiu. Então, resumo da ópera. Depois que eu fiz a magia, até isso que estava enrolando, 2 meses empacando, porque eu falei, eu não vou voltar como companheiro, mas nem lascando, moço. Ai, eu quero voltar lá para cima porque eu preciso acelerar as coisas. Quando eu fiz isso, até isso limpou. Agora eu vou voltar, não sei para quê. Porque você fala assim para mim, você vai aprender mais o quê? Mas para firular mais o quê? Mas alguma coisa tem. Se o espiritual tá mandando entrar, é porque tem caroço no angu. E se tem caroço no angu, meu querido, nada como precaução. Eu vou fazer o que o espiritual mandou. Não sei o motivo, mas eu vou fazer. Aí as pessoas chegam e falam assim, mas professor, isso não é coisa do capeta? Desculpa, meu querido, mas eu posso falar para você? O meu filho, eu quero que ele entre para ele conhecer. Porque a evolução que a pessoa tem é gigantesca. Para quem vai para estudar. Para quem vai só para oportunismo, para se dar bem, esquece. Porque não vai se dar bem, muito pelo contrário, vai gastar dinheiro pra caramba. Porque tem mensalidade, tem um monte de coisinha. Então, as pessoas precisam. Sabe o que? As pessoas que não conhecem só falam mal. É a mesma coisa de religião. Chegar e falar assim: os caras da macumba não prestam, são tudo coisa do satanás. Não é? Não tem religião que pega e fica falando que os macumbeiros são tudo coisa de satanás? Olha, eu já fui em terreiro de Umbanda que era realmente coisa de satanás. Mas eu também já fui em terreiro de Umbanda que era pura luz. Inclusive, o amigo onde eu tava lá, que ele montou o terreirinho dele, cara, é super bacana. É muito bonzinho, é muito bom. O cara é realmente responsável, é muito bom. O cara realmente é de amor. Então, depende, cara. Pode ter paralelos? Pode ter, porque tá sim, viu, gente? De gente que faz e diz que ser
da maçonaria e fazer tudo coisa feia. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma que o pessoal chama de carbonara. Os caras faz caldeirão com fogo, leva sacrifício. Cara, aquilo lá não é. Aquilo é coisa. Aquilo lá não tem nada com o que a ver. Só que os caras criam um negócio maluco desse, fala que vai ensinar todos os segredos e faz essas coisas toda doida. E tem gente que acredita e fala assim: vamos colocar o carimbo como se fosse deles, tudinho deles. Ó, não é. Então, sabe aquela coisa? Acredito no que você quiser? A Bíblia tá ali, cada um interpreta da forma que você quiser, é mais ou menos assim. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque não tem sacrifício. Mas eu vi que tinha sacrifício. Então você desculpa, mas não é aonde você desculpa, mas é outra coisa. Mas é que eu vi que não sei o que, eu tenho certeza. Então, meu querido, pra você ter certeza, tem que estar lá dentro. Mas tinha um cara que tava lá dentro que ele fala o que é. Ele era regular? Primeiro que ele não pode falar do que é, como é que é, as coisas como é que são. Primeiro que ele não pode falar. Então, desculpa, se o cara já falou, ele já não é. O cara já é o errado por si só, pela própria natureza. Você tá entendendo? Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí. Bom, dito isso, explicado um pouquinho para vocês, as coisas começaram a aparecer e começou a engatar para cá, para ali, para lá, e as coisas começaram a fluir. E eu só de olho e dando corda. E eu vou dar corda como sempre dei. Nem mais nem menos. É para dar corda, vou dar corda. E assim vamos. E tem um amigo que tava para ser, tá querendo ser candidato também a vereador, eu tô dando corda também, e aonde o cara que me cede o espaçozinho, ele tá pedindo ajuda, eu tô ajudando ele. Eu sei que eu posso tomar no nariz de estar ajudando ele? Posso, mas ele tá me ajudando, com o espiritual. Eu posso tomar no nariz de não ter um emprego, um cargo que eu queria, eu gostaria. Mas, em contrapartida, o outro meu amigo de infância, que já foi vereador várias vezes, o cara não conta para mim as coisas. O cara esconde só ele que sabe fazer, só ele que sabe falar, só ele que não sei o quê, e aí? Então o cara não é parceiro, você tá entendendo como é que é a coisa? É mais ou menos assim, a coisa é meio cabeluda. Mas vamos lá. Vamos para as notícias do jornal? Sai um pedaço da fofoca. Então eu vou deixar o chat aberto. Eu só não sei se eu vou conseguir ficar até o fim com o chat, mas depois que abrir o moço, vai até o fim, né? Então nós vamos empurrando até o fim. Tá 6h50 agora, eu acho que dá tempo. Porque eu tenho que sair daqui mais ou menos às 9h15 por aí. Então, se eu não conseguir, depois eu escrevo alguma coisa para vocês, tá bom? Mas vai estar aberto para comunicação. Vamos ver notícias de jornal, o que está acontecendo? Olha só, Infomoney, presta atenção. Japão dá sinais de novo, abre aspas, milagre econômico, diz CEO da BlackRock. Abre aspas. A história está se repetindo, fecha aspas. Larry Fink falou em evento promovido pelo governo japonês que tenta convencer a população local de tirar o dinheiro da poupança e investir. Ele está falando, vamos tirar o dinheiro da poupança e investir. O pessoal do Japão está guardando seu dinheirinho para não ter problema de imprevistos. E os caras estão querendo fazer com que os japoneses entrem também no risco. Para se lascar, porque a hora que quebrar tudo, explodir todas as bolsas, né? Estão querendo enfiar o japonês, que é todo seguro, todo conservador, no meio dessa muvuca que tá a bolsa de valores. Vai vendo como é que tá a brincadeira. E aí eles falam milagre econômico. Mas milagre econômico no Japão, querido, acontece quando tem desastres naturais. Para reconstrução do Japão. E não para brincadeira, para salvar bolsas de valores. Porque a bolsa de valores não vai ter salvação. Do jeito que está o cenário, eu acho que não. Apesar que estão falando um monte de coiseiras aí, e eu acho que não é bem por aí. Mas vamos lá. Infomoney. Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, está comprometido a levar inflação à meta de 2% nos Estados Unidos, afirma dirigente. Só que a inflação nos Estados Unidos está beirando 4%. Ou seja, eles têm que cortar para metade. É porque a inflação de lá, do Brasil, está igual, a meta. Tava, né? Tava 3,80%, 4%, para cair para 2%. Então seria que o Brasil também teria que cair para 2%?
Como que eles vão fazer esse milagre? Se os Estados Unidos estão crescendo e bombando. Gente, eu vou abrir um pouco essa janela, porque eu tô com calor. Pelo amor de Deus, vai, faz um barulhinho da rua de carro, mas não tem problema. Ó, os passarinhos cantando. Então, meus queridos, o que está acontecendo? Não sei. Ó, posso falar? Tem caroço nesse angu. Os Estados Unidos estão crescendo como nunca, gerando emprego como nunca. E como é que está acontecendo com os Estados Unidos? Está pujando. E aí eu fico vendo só notícias de jornal. Ontem eu estava vendo notícias de jornal, os caras falando que a Bolsa do Brasil caiu porque os Estados Unidos cresceu. Que o dólar disparou porque os Estados Unidos gerou emprego. Ah, para com essa brincadeira, moço. Que desculpa mais parrafada. E você quer que o povo fique engolindo isso aí? O dólar está subindo aqui frente ao real porque o Brasil não está cortando despesas. O governo federal não está cortando despesas. Essa é a verdade. Porque se o Brasil estivesse cortando despesas, diminuindo gastos públicos, aí gasto público é de coisas pesadas de todo mês que não tem para onde fugir. Certo? E aí, como é que faz isso aí para resolver? Sabe quando vai resolver esse negócio no Brasil? Com reforma administrativa. E pegando gente que já está trabalhando, porque se pegar só depois dali para frente, esquece. Esquece porque não vai conseguir. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos ver. Notícias aqui do Brasil. Infomoney. Impactos do clima. Seca no norte, chuvas no sul. El Niño pode respingar na inflação, mas só em 2024. Ué, quer dizer então que vai subir o preço dos produtos, porque para isso gerar inflação tem que subir o preço. Quer dizer que então que o trigo vai subir, que a soja vai subir, que o milho vai subir, que os grãos vão subir, porque para gerar inflação tem que fazer isso. É. E estão falando que vai acontecer em 2024? É. Então se prepara porque a inflação está chegando. Mas o câmbio que está indo desfavorável ao brasileiro. Só do câmbio subir do jeito que subiu, você pode ter certeza, a farinha vai explodir o preço. Milho, tudo que é derivado de milho, vai explodir o preço. Ah, tudo que são coisas que vendem em bolsa de valores, vai subir o preço. Batata a 3 conto o quilo? Ah, era do passado, vai para 6, 7. De novo. Cenas do próximo capítulo. Bom, eu fui comprar maçã, já estou assustando com o preço. Aqui no Atacadista, a maçã já estão vendendo por R$18 o quilo. 18 quanto o quilo. Ameixa, você sabe por quanto que estão vendendo o quilo? 25. Atacadista, hein? Imagine em cereal, em coisa de hortifruti. Então a seca tá pegando? Tá. Olha só que interessante. Poder 360. Seca histórica no norte tende a se agravar nas próximas semanas. Então o que já está grave lá no norte vai piorar? Vai. Onde era floresta virar deserto? Já está. E você sabe o que está acontecendo? Que ninguém está falando? Eu vou falar um negócio para vocês. Que daqui a pouco vai aparecer um cientista que vai falar, mas eu vou antecipar. Porque não saiu nenhum jornal ainda. Eu vou falar uma coisinha para você, presta atenção. Se os rios estão secando, sabe o que acontece? O mar entra, a água salobra, a água salgada entra. Sabe o que acontece? Mata todo o ecossistema água salgada que tinha. A água salgada entra outros peixes do mar para lá, entra outra cultura do mar para dentro da floresta, começa a salgar as plantas. A Amazônia não tem plantas que estão acostumadas com água salobra, salgada. Vai começar a salgar a água. Quando começar a salgar a água, vai começar a matar as plantinhas. É a mesma coisa você pegar sal e tacar sal nas suas plantas. Água do mar, água salgada, vai começar a matar as plantas. E aonde entrar água, você vai ver que vai começar a esterilizar aonde vai começar a entrar. E aquele sal, e o solo da Amazônia, ele é um solo poroso. E se está seco, com certeza vai chupar a água que está ali dos rios e tudo mais. E ali é planície. Quando entra, a água do mar vai entrar em tudo quanto que é lugar. E vai deixar tudo salobro e vai começar a entrar para baixo da terra.
Quando começar a entrar para baixo da Terra, vai matar tudo quanto que é natureza e coisas. É uma teoria maluca minha? É. Mas quem sabe daqui a um tempo, parece um cientista que vai ver o óbvio e vai falar o que eu estou falando hoje, antecipando. Quem avisa, amigo é. Eu estou deixando aqui bem gravadinho, tá aqui minha teoria maluca que posso até ir pra cadeia porque tá falando uma teoria dessa. Mas a minha teoria tem lógica, a minha teoria tem base. Só não posso falar que é científica porque eu não sou uma pessoa que tem um papel falado. Você é diplomado para falar de tal coisa, porque agora é assim, né? Você só pode falar o que você tem de diploma para poder falar. É o absurdo dos absurdos. Mas acontece. Já que eu falei que nós vamos fazer uma visita com o Tarcísio, vamos lá. Infomoney. Tarcísio se diz otimista com questão fiscal, mas pontua preocupação com déficit e gastos. Acho que em algum momento a gente vai ter que ter uma atenção no que diz respeito à contenção de gastos. E isso é fundamental, pontuou. Então quer dizer que o governo do estado de São Paulo vai estar preocupado com gastos? Pode começar o estado mais rico que tinha dinheiro começar a não ter tanto mais dinheiro? Sim. Significa que o estado de São Paulo está passando dificuldades? Sim. Mas sabe o que mais significa? Que nós não estamos produzindo o que era para produzir, que as indústrias não estão produzindo o que era para produzir. Porque se a receita está diminuindo, quer dizer que as vendas estão diminuindo. E como que o governo federal pode falar que está super lindo, maravilhoso, se até aqui está surtindo o efeito? Tem caroço nesse angu? Tem. Fiquemos de olho. Vamos lá? Olha só. Infomoney. Ministério dos Transportes adia lançamento do Plano Nacional de Ferrovias. A assessoria diz que, embora não haja uma nova data prevista, é possível que haja atualizações sobre o projeto no próximo mês. Aqui eu estou indo no evento para liberar a questão de ferrovia. E o governo federal cancelando os projetos de ferrovias. Tá entendendo o que está acontecendo? Estado de São Paulo tentando fazer crescer. E o governo federal segurando. E aí? Tem caroço nesse angu? Tem. A coisa tá meio estranha? Tá. Vou tentar descobrir o que é hoje vendo esse evento. Agora olha só que interessante. Eu tô querendo fazer um negócio de passageiro entre Campinas e São Paulo. Mas qual é a lógica de eu fazer coisa Campinas-São Paulo? Se eu já tenho bastante ônibus fazendo Campinas-São Paulo, qual é a lógica de eu fazer um trem Campinas-São Paulo? E outra, além do ônibus, o que vai surgir? Carro voador. Olha só que interessante essa notícia. Infomoney. Abre aspas. Carro voador, fecha aspas, da alemã Lilium começa a ser montado no Brasil. Os eVTOLs da Lilium devem ser operados pela Azul no Brasil. A empresa de aviação Azul, que é aqui da minha cidade, de Campinas, a base deles, vão comprar os eVTOLs da Alemanha, da Lilium, e não da Embraer. E vai ser fabricado no Brasil? Vai concorrer com a Embraer? Tá meio estranha a coisa? Rapaz, cenas do próximo capítulo. E a Azul vai fazer o que com esses eVTOLs? Interligar várias cidades? Elas vão virar, em vez de usar aviãozinhos, vão usar eVTOLs para cidades menores para fazer interligação? Então eu pego de várias cidades menores, cai no avião grande, do avião grande vai para uma cidade grande para outra. Então como é que vai ser a logística? Tudo vai mudar, as coisas estão mudando.
E de forma estrondosa. E a Azul vai investir nisso aí? Interessante, hein? O mercado está mudando. E você sabe o que eu achei interessante também? Olha só. Infomoney. Exxon está em negociações avançadas para a compra da Pioneer por 60 bilhões de dólares, dizem fontes. Se confirmada, a aquisição será a maior da Exxon desde a transação de 81 bilhões de dólares com a Mobil em 1998. A Pioneer não é daquela de rádio de Pioneer, não. O nome é parecido, mas chama Pioneer Natural Resources. Uau! Ela é de um negócio que pode avaliar a produtora da bacia de xisto em cerca de 60 bilhões. Agora que eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se está tendo a transição, vai sair do petróleo, por que uma empresa como a Exxon vai comprar uma outra de petróleo? Mas o petróleo não vai deixar de usar, não vai deixar de funcionar? Por que estão correndo atrás de petróleo, sendo que está tendo a transição de sair do petróleo? Qual é a lógica? Ah, pois é. Vocês estão entendendo que tem coisa estranha aí? Ou seja, carro a bateria e estão investindo em petróleo? É hidrogênio e estão investindo em petróleo? Qual é a lógica do petróleo? O que tem por trás do petróleo? Graxa? Plásticos? Pois é. Tem um monte de derivado do petróleo que não está deixando de ser usado. Embalagens, por exemplo. Um exemplo. Um pente. Petróleo. Pois é. Um fone de ouvido? Petróleo. Um celular? Petróleo. Agora esse aqui não tem, professor. É madeira. Petróleo. Tinta. Credo, professor. Então tem um monte de coisas que usa petróleo? Tem. Então o petróleo não vai deixar? Não. De combustível vai deixar. Mas de derivados... tudo usa plástico. Junta a pedrinha, tu pecinha dos pés. Olha só outra coisa que apareceu. Olha que bizarro. Infomoney. A arrecadação está caindo, mas ao mesmo tempo está crescendo. Como que pode crescer a arrecadação e cair as coisas? Olha só. Infomoney. Venda de diesel sobe 7% em agosto no Brasil. E bate recorde. Venda de diesel. Ué, mas o Brasil está vendendo mais diesel, ou seja, está consumindo mais, então está crescendo, diz OSP. E a Petrobras forneceu 73% desse diesel. Cara, mas como assim? Subiu 7% o consumo de diesel? Pois é. Agricultura? Transporte? O que faz movimentar tudo isso? Pois é. Vocês estão entendendo que aqui no Brasil não está fechando a conta? Um setor cresce, então está crescendo o consumo de diesel, está crescendo o emprego, está crescendo as coisas e o PIB caindo. A receita caindo. O que está acontecendo? O povo está sonegando imposto? O que está acontecendo? Não dá para entender. Está tendo sonegação generalizada? Não dá para entender. Tem coisa muito estranha acontecendo no Brasil que eu ainda não descobri. Mas está muito estranho. Muito, 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 muito mesmo. Agora, para a gente encerrar com chave de ouro. Poder 360. Inteligência artificial pode representar riscos à liberdade de imprensa. Ué? A inteligência artificial, o IA, generativa, representa a maior ameaça à liberdade de imprensa em décadas. E os jornalistas devem agir rapidamente para se organizar e remodelarem radicalmente o seu poder de produzir notícias. A indústria de notícias há muito tempo vem sendo afetada por desafios econômicos e tecnológicos, além do seu controle, desde as primeiras inovações em tipos
móveis e reprodução de fotos até preocupações mais recentes com classificações de mecanismos de buscas. Nossa! Então quer dizer que a inteligência artificial pode riscos à liberdade de imprensa? Mas como liberdade? A inteligência artificial, pelo que está na matéria, é concorrente da imprensa e não liberdade. Liberdade, você tem liberdade de fazer suas coisinhas. Será que a inteligência artificial vai cortar os abusos da imprensa? As inverdades que podem aparecer por aí? Tudo indica que sim. E tudo indica que nós teremos um certo controle, e parece que o controle do anticristo já está bem mostrado como que deve ser e como que vai tocar. Vai ser via inteligência artificial. Então diríamos que o anticristo é uma inteligência artificial, professor? Pode ser. Computador tem amor? Que eu saiba, não. É puramente cálculo. É puramente neutro. Não ama e nem desama. Ele faz cálculo e vê o que é o ideal. Ou seja, não tem nada crístico, ou seja, amor. Em resumo, entendeu? Vejamos as cenas do próximo capítulo. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Vamos quebrar os tabus, os preconceitos e as teorias malucas sobre coisas que não tem nada com que a ver. As pessoas falam, mas os caras são os que mandam no planeta. Moço, se fosse assim, nossa, eu ia mandar no planeta, pedir para abrir um monte de coisa de espiritualidade para tudo quanto é lugar. Não é do jeito que o povo pensa nem imagina. Posso falar uma coisa para vocês? As pessoas tentam falar mal do que funciona e do que presta para ocultar o erro deles e de outras coisas ruins e tenebrosas que estão andando, para eles darem desculpa do que é, da onde que é e por que é. Não taxa as pessoas por pessoas. Numa igreja católica pode ter pessoas boas e ruins. Num centro de umbanda pode ter pessoas boas e ruins. Num centro kardecista pode ter pessoas boas e ruins. Numa reunião ou num grupo de maçonaria, por exemplo, pode ter pessoas boas e ruins. Não taxe todo um sistema, toda uma situação, somente por um ou outro que aparecer fazendo seus erros. Mas, professor, por que eles não tiram, então, não afastam a pessoa? Porque a pessoa é reconhecida como uma pessoa que está em desenvolvimento, em crescimento, e precisa ser lapidada, precisa fazer a sua evolução. Não é arrancar as pessoas ruins, é ajudar ela a melhorar. Esse é o princípio. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.